Vamos então falar de algumas peças que eu encontrei aqui na C&A. Vou começar falando sobre peças que você deve evitar. Esse tecido aqui, por exemplo, é um tecido que amassa muito fácil. Apesar de ser um tecido liso, né, e aparentemente um corte legal, é um tecido que amassa muito fácil, então no decorrer do dia você vai ter a aparência de estar amarrotada. Já essa outra, apesar de ter uma cor ok, né, um preto que teoricamente combina com tudo, mas repare no tecido. É um tecido cru que a gente fala, e ele dá muita bolinha, né? Então é bem interessante observar isso e observar também o acabamento. Esses botões, por exemplo, cortam a formalidade da calça, né? E agora o blazer que está muito em alta, né? Essa cor não vai favorecer todo mundo, mas ok se estiver na sua cartela. Porém, repare no tecido que ele amassa muito fácil. E o botão também não valoriza a roupa em si, né? Toda a peça e não traz uma elegância. Essa outra peça seria uma calça também de alfaiataria. Ela tá em promoção, R$ 62,99. Porém, uma coisa que eu quero que você observe é também no acabamento. Atenção ao acabamento, né? Como que tá a aparência do tecido. Ele tá arrancando fiozinhos. Então, isso, umas 2, 3 vezes que você for usar, ele já vai ter a aparência de uma calça velha. Se atente também à costura. Olha como a bainha, né? A barra da calça, as laterais da calça não tem um acabamento tão legal. Ele fica meio fofinho. Isso não vai cair bem, né, no corpo quando você vestir a calça. Agora observe, esse aqui é um material canelado, né, que a gente fala. Tem muita opção hoje em dia no mercado, mas o que você precisa se atentar é em relação à transparência do tecido. É muito comum serem peças mais justas e quando elas ficam transparentes, acaba mostrando muito o sutiã. Não que tenha problema, né, alguma peça mostrar o sutiã, mas existem peças que são feitas para isso. Não é o caso dessa blusa. Blusas básicas que geralmente a maioria compra, é muito importante observar o tecido, porque um tecido como esse, por exemplo, né, ao toque a gente consegue perceber, até no caimento da peça, que vai lavar uma vez e já vai ter cara de velha. Essa peça também seria considerada uma peça básica, é um cropped, né? Mas esse tecido também não favorece nenhum tipo de estilo, tá, gente? É um tecido que realmente também é transparente e ele facilmente vai arrancar fiozinhos se você encostar em algum lugar que tem alguma garrinha, né? Provavelmente vai danificar. Eu não tenho nada contra estampa, mas esse tipo de estampa, por exemplo, não combina, né? Convenhamos, com nenhum look. A não ser que você vá utilizar na praia ou dentro de casa, né? Mas também não recomendo. Bom, eu tirei também algumas fotos para vocês verem que a C&A, ela tá numa pegada muito anos 90, tá? Então, se você não for para nenhuma festa temática, o que eu indicaria é que realmente você não vá na C&A, pelo menos não nessa temporada. E realmente tinha horas que eu estava lá dentro e eu me sentia dentro de um brechó. Também não tenho nada contra brechó, acho que a gente encontra peças muito legais, mas a maioria parecia que realmente eram peças muito antigas que eles estavam colocando novamente ali à venda, né? Para poder liberar o estoque. Eu estou sendo 100% sincera nesse vídeo, porque a minha intenção é orientar aquela pessoa que tem dificuldade quando chega numa loja e fica desorientada. Não sabe o que comprar, às vezes compra aquilo ali porque assim, é o que serviu. Eu já fui essa pessoa, tá? E eu muitas das vezes já comprei muito por questão de preço. Então vou com esse aqui mais barato, que não tem tanta diferença. No final, eu levava o golpe, porque eu lavava 2, 3 vezes a peça e a peça estragava, já não conseguia sair, a peça ficava encalhada dentro de casa, tá? Então, assim, é pra orientar quem tem dificuldade de entrar numa loja e saber se isso serve, se isso não serve, se isso aqui é uma cilada, entendeu? Então, assim, se tem alguma coisa que eu tô mostrando, tô falando que você discorda, tudo bem discordar, tá? A minha intenção aqui é realmente, como eu falei, ajudar mulheres que não têm muito, às vezes, uma sensibilidade para saber. Mais tarde eu vou mostrar para vocês um provador que eu fiz, eu vou explicar por que aquela peça não funcionou para mim, tá? É legal vocês se atentarem a isso, que pode ser que às vezes vocês comprem uma peça achando que vai funcionar, mas depois não vai funcionar porque vocês não se ligaram nesse toque aí.
Outra coisa em relação à temporada que eu mencionei, que não é legal você tá indo nessa temporada, né, na C&A, a gente precisa ter esse filtro, tá, gente? Porque às vezes você chega numa loja, você quer comprar uma coisa, mas se não tem nada que funciona pra você lá dentro, espera. Daqui a alguns meses eles vão trocar o estoque, vão renovar o estoque, e aí você compra, aí você volta e procura, né? Talvez ali a sua peça venha. E aí, por que eu falei isso? Que a gente tem o hábito de achar assim, eu tô sem roupa agora. Calma, você aguentou até agora, aguenta mais um pouquinho para você fazer uma compra consciente, tá? Isso faz você evitar ficar jogando dinheiro fora, porque às vezes você compra na urgência e compra errado. Esse modelinho de calça tá bem alto agora, e aí eu queria testar para ver. Eu até vi algumas meninas usando, achei bem bonito. Mas que você pode perceber, ela tá bem rente, tá? O meu tamanho mesmo. Mas como eu não tenho quadril muito largo, olha como ela fica papada na parte da frente. O ideal desse modelo de calça é para quem tem um quadril um pouco mais largo, né? Aquele quadril que tem mais proporção de violão, digamos assim. Porque a parte da coxa para baixo, como diz a tradução do nome, né? É perna larga. Então, como eu não tenho, né, um quadril muito largo, ele dá essa papadinha na frente quando você vai andando. E ela não fica, esteticamente falando, muito bonita. Tá vendo? Você vai andando e ela vai marcando e enchendo aí nessa parte, né? Então, apesar de ser um modelinho que tá super em alta, ele não caiu bem no meu formato de corpo, né? Então, apesar de ficar muito bonito em muita gente, eu aproveitei que eu tava lá e eu dei uma olhadinha, por exemplo, nas bolsas. Eu vou mostrar aqui também o que eu mencionei em relação ao acabamento e material. Se você olhar bem de pertinho, você vai ver que esse material aqui lembra muito estofamento, né? De sofrer, né? Como que é. Essa de baixo, por exemplo, ela, apesar de ser lisa, o material, por ser muito mole, ele, esteticamente falando, não fica tão legal. E aí eu aproveitei também para mostrar as peças de baixo. Gente, chega a ser até engraçado, né? Porque quando eu estava lá na loja, eu até pensei em fazer um provador, tanto que eu ainda falei, né, com vocês, coloca aqui que eu vou fazer um provador e tal. Só que assim, impressionante, que eu entrei na loja e não tinha... Você tem que tirar aquele monte de roupa, colocar um monte de roupa. Então assim, pra eu levar pro provador, a peça tem que ser bonita mesmo. E eu já fico ali imaginando assim, vai ficar legal com isso, vai ficar legal com aquilo e tal. Eu acho que vai, sabe? Porque senão nem pensa assim, nossa, a Bianca é mó negativa. Não tem nada a ver com negatividade. Muito pelo contrário. Quando eu entro numa loja, eu vou na positividade de conseguir encontrar o que eu tô procurando. E é exatamente por isso que eu mencionei, né, a questão da lista. Eu tenho uma lista, né, que hoje já fica na minha mente, assim, das coisas que eu procuro. Mas logo no início eu tinha, assim, até no papel, por escrito, as coisas que eu precisava. Porque dessa forma a gente já vai direto ao ponto do que a gente precisa e evita da gente ficar desviando ali o dinheiro, né? Para uma outra peça que na verdade você nem precisava ter, né? Aquele famoso, tô comprando uma coisa que eu não precisava com dinheiro que eu não tenho. Já fiz isso e acredito que você também já tenha feito. E aí, isso é muito bacana, né? Porque, gente, dinheiro é muito suado. A gente sabe que cada dia que passa as coisas estão mais caras ainda. Então, esse é o famoso golpe. Gente, isso é estratégia das marcas, tá? Cada dia que passa, você vai entrar na loja e você vai observar que tem numerações menores do que você realmente usa, mas que vão caber perfeitamente em você. É a famosa propaganda enganosa, que a gente tá caindo, né? Mas, na verdade, a modelagem é a mesma, mas você fica tão feliz e que compra a calça 34. Não é essa a questão, né? A calça, enfim, às vezes ela vai ficar perfeita e ok, independente da numeração, mas a grande maioria compra, né, pela felicidade de ver um número pequeno. E em relação à cintura, não tem jeito. Quem tem o quadril largo vai ter que mandar apertar, tá? Porque é padrão.